Seja bem-vindo à lição de número 12, Vivendo pelo Espírito. Nesta semana nós estudamos o conflito que existe entre a carne e o Espírito. O que é a carne? A carne são os nossos desejos pecaminosos, as nossas tendências para o mal e para o pecado. E o que é o Espírito? O andar no Espírito. É quando nós nos volvemos para andar no caminho de Deus. E nessa semana, o nosso tema está baseado em Gálatas 5, de 16 a 22. E nós temos aqui três verdades. Eu coloquei três observações sobre este texto e sobre o tema da lição dessa semana, resumindo, fazendo um esboço. Em primeiro lugar, nós vivemos uma luta entre duas naturezas. O apóstolo aqui está falando de uma natureza carnal e de uma natureza espiritual que ficam brigando dentro do ser humano. Uma querendo levá-lo para Deus e outra querendo levá-lo para o pecado. Nós temos essa tendência diante de nós. E como cristãos, nós temos a natureza carnal e espiritual que estão em conflito. Essa é a grande verdade. Embora a nossa natureza pecaminosa esteja propensa a afastar-se de Deus, se nós estivermos dispostos a nos render ao seu Espírito, nós não precisamos continuar como escravos dos desejos da carne e do pecado. Essa é a verdade que resume o tema dessa semana. Mas, uma segunda declaração é que o apóstolo Paulo faz nesses versos uma descrição da luta entre essas duas naturezas. Por exemplo, se você for para Gálatas 5, verso 16, você diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita ou luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, no verso 16, o autor diz que devemos andar no Espírito e não na concupiscência da carne. Esse andar, ele está tentando aqui dizer que o cristianismo é um caminho de vida a ser percorrido. Em outras palavras, ele está nos levando para algo prático. Ele falou da teoria, da teologia da salvação, da justificação, das alianças nos capítulos anteriores, mas agora está chegando no ponto. Ou seja, se eu sou salvo por Cristo, se eu sou justificado por Cristo, agora eu preciso andar com Cristo. E esse andar, ele diz que é o andar no Espírito e não na carne, nas obras da carne. Então ele descreve na sequência, no verso 17, a luta entre a carne e o Espírito. Ele diz: a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, para que não façais o que você quer. Na verdade, você diz: eu sou de Deus, eu quero fazer as coisas de Deus, mas há uma força que lhe impele para o mal. No caso, é a sua natureza pecaminosa. Ok? Em resumo, a gente podia dizer aqui: a nossa natureza espiritual deseja o que é espiritual, o que é bom, não é? E detesta o que é carnal. Ao passo que a nossa natureza carnal, no entanto, anseia as coisas da carne e se opõe ao que é espiritual. Isso é bem fácil de você entender, você já deve ter naturalmente estudado sobre isso, conhece esse assunto. Mas vem o terceiro ponto. Né? O terceiro ponto, ele agora começa a fazer, a partir do verso 19, uma descrição, até o verso 21, uma descrição dos resultados de cada natureza. Então, do 19 ao 21, capítulo 5, 19 ao 21, Paulo faz uma descrição. Então você poderia ler com seus alunos cada um desses versos, de 19 a 21, porque ele faz uma descrição de quais são as obras da carne. E aí tem uma lista muito grande, não é? Terrível, espantosa, não é? Fornicação, adultério, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, não é? Orgulho, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e por aí afora. Então, são pecados do nosso tempo e do tempo de Paulo. Isso aí são obras do quê? Da carne, ou seja, são pecados. Em resumo, seria isso. E então, para terminar, ele usa apenas um verso, que é o verso 22, que você conhece bem, quando ele fala das obras do Espírito. Ele descreveu as obras da carne e as obras do Espírito ele descreve no verso 22, 5:22 de Gálatas. Ele diz: porque o fruto do Espírito é o quê?
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Ele diz, e contra essas coisas não há lei. Claro, não há lei por quê? Porque eu já estou cumprindo a lei. Não é? Eu já estou em consonância, em coerência com a lei de Deus. Então, para concluir, na verdade a lição dessa semana trabalhou do contraste entre obras da carne e frutos do Espírito. Não é? E a gente percebe uma coisa muito interessante aqui, só para arrematar, né? É que quando ele fala de obras da carne, está falando da satisfação pecaminosa do ser humano. O ser humano está no centro. Eu faço o que eu quero. Não é verdade? Quando ele fala de obras do Espírito, ou fruto do Espírito, melhor dizendo, ele está falando de algo que nós fazemos para honrar e glorificar a Deus. O eu sai de cena e o nosso próximo entra em cena. Primeiro Deus e depois o nosso próximo. Interessante isso. Um é totalmente egoísta, totalmente centralizado no eu. E o outro é centralizado em Deus, é teocêntrico, mas ele também é centralizado no próximo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Então, são contrastes que nós fazemos. De repente seria interessante terminar a lição perguntando aos seus alunos, estabeleça outras diferenças que existem entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Seria este o tema desta semana, de repente fazê-los conversar um pouquinho sobre o que é uma coisa e o que é outra coisa e como isso pode ser levado para a prática da nossa vida. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço e até lá.